E agora vamos começar nossas atividades de hoje. Deixa eu me ajeitar aqui. Então, dando sequência ao que o Frotinha já trabalhou com vocês, o nosso objetivo é chegar, digamos aqui, o nosso objetivo... Nossa, deixa eu ver se eu mudo a cor da caneta. Cadê aqui? Formatar. Fica preto, que é o normal, né? É o clássico, né? O objetivo é chegar na questão da otimização. Por que a otimização? Ora, porque nós estamos tratando de economia, né? E vocês devem muito bem conhecer as várias definições de economia, mas pelo menos uma das definições de economia, hoje, por exemplo, o pessoal já está falando mais numa questão de dosar melhor os incentivos para que as pessoas atendam determinadas finalidades. Mas durante muito tempo a definição de economia foi alocar de forma eficiente os recursos escassos que nós temos. Ora, essa forma eficiente de alocação de recursos envolve justamente esse conceito de otimização que nós temos aqui, né? Então, nós queremos dar fim ótimos para tudo isso daí. Isso é uma questão extremamente importante e que é o objetivo central aqui da nossa economia. E como também nós temos uma perspectiva, né, de recursos, de custos, de vários elementos técnicos relacionados à produção, nós também quantificamos isso, tá? Então, isto aqui envolve uma quantificação dos diversos fenômenos econômicos, ou simplesmente uma quantificação da economia. Até parafraseando o Galileu Galilei, né? Ele dizia basicamente o seguinte: olha, nós temos que mensurar o que é mensurável e tornar mensurável o que não é, né? Ou seja, ele estava justamente dentro desse sentido de querer fazer com que tudo fosse medido, tudo fosse, né, construído e assim por diante, tá? Então, pessoal, dentro desse nosso grande objetivo, que é a otimização, nós precisamos, antes disso, né, então, passos, né? Antes disso, conhecer derivadas. E antes das derivadas, nós precisamos conhecer os limites. São os limites de funções. Então, aqui nós temos os nossos passozinhos, tá? Então, inicialmente, o que nós temos? Cadê aqui? O que é isso? Inicialmente, então, nós temos etapa a partir de agora, né? Dado que você já conhece as funções e as principais funções que nós temos. Então, hoje nós iremos tratar dos limites. No nosso próximo encontro, nós iremos falar das derivadas. E, finalmente, no nosso terceiro e último encontro, nós iremos falar da otimização. Tá bem, pessoal? Eu estou com uma tela em branco aqui, não consigo ver se vocês estão fazendo alguma pergunta, se vocês têm algum tipo de dúvida. Se alguém puder, digamos, me reportar isso daí, eu ficarei muito, mas muito mesmo agradecido com vocês. Tá bem? Então, pessoal... Pode tocar, o Rodolfo, pode tocar qualquer coisa, a gente dá uma olhada aqui e te avisa, tá? Tá, belezinha, então. Tá? Então, limpar, limpar visualizar, limpar todos os desenhos, é isso? É isso aqui. Assim, eu estou meio perdido nisso daqui, que eu nunca utilizei, e cada lugar funciona de um jeitinho, né? Então, para quem foi meu aluno, para quem ainda é meu aluno, e eu uso o Collaborate do Blackboard. Então, lá eu já domino bem as coisas. Aqui eu tenho que procurar um pouquinho, tá? Então, pessoal, nós vamos partir, né,
do fato de que vocês já conhecem uma função, tá? Então, vamos falar, né, seja então f uma função cujo domínio de f está compreendido entre o intervalo fechado, nesse caso, a b, né? Isso daí é relevante nesse nosso contexto, mas ela pega esses valores, né, aqui de AB e gera um valor real, um número real, tá? E nós dizemos o seguinte, tá? Para esta função. Quando o limite de f de x, quando x tende a um determinado valor que nós chamamos, um valor particular, que está dentro deste domínio inicial, aliás, deste intervalo inicial chamado AB, o limite vai ser L. Então, essa daqui é uma definição formal dessa nossa conversa, tá? E a gente vai voltar a isso aqui, mas antes eu gostaria de dar um exemplozinho para vocês pegarem a questão intuitiva de tudo isso daqui, tá? Então, eu vou fazer um desenho bem esquemático aqui, bem simplesinho, pessoal. Suponha que aqui nós tenhamos uma espécie de fogueira. Um foguinho aqui, ó. E daí uma pessoa, digamos assim, distraidamente, né, ela começa a se aproximar desta fogueira aqui. Primeiro ela está aqui, depois ela não está vendo a fogueira. Depois ela está mais perto, depois mais perto. E daí a minha pergunta que eu tenho para vocês, pessoal, é basicamente a seguinte. Essa pessoa, ela tem de estar justamente sobre a fogueira para se queimar? O que vocês acham? O pessoal acha que não. Por que não? Deixa eu ver aqui. Temos alguma resposta? Por que não? Aliás, o calor... onde que efetivamente tem que estar para ela se queimar, não estando sobre a fogueira? Se vocês quiserem falar também, pessoal, serão muito bem-vindos. Eu acho que até dá para falar, né, Rodolfo? Não tem muita gente, o microfone do pessoal aí. O que o pessoal está colocando que se assenta o calor estando próximo, não precisa estar em cima, o calor se propaga. Mas legal. O pessoal pode... Tá? Né? Estou lendo a galera aqui. Então, assim, você não precisa estar em cima, mas se você tiver, digamos assim, próximo, você já vai sentir o efeito do calor, você já vai se queimar de forma efetiva, tá? Então, a ideia do limite é justamente assim, uma ideia intuitiva, um conceito, né, muito simplesinho, é justamente dessa maneira, né? Eu não preciso estar na fogueira aqui. A gente tem aqui o coisa de apontar? Tem? Não, né? Ah, destacar. Será que é aqui? Estão vendo? Então, né? Então, notem que eu não preciso estar aqui, em cima da fogueira, para me queimar, né? Basta eu estar onde? Suficientemente próximo, tá? Então, justamente essa é a ideia, digamos assim, intuitiva do que está dizendo aqui. Notem, essa setinha aqui, olha, ela tem, é uma seta. O que diz essa seta? Que x está se aproximando de x0. Ele não está falando que x é igual a x0. Não é isso. Ele está dizendo, ó, eu estou me aproximando de x0.
E o que acontece com a função quando o x se aproxima de x0? Será que o f de x ele se aproxima de L? Aqui tem uma setinha indicando que está cada vez mais próximo de L? Não, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, esta função, quando x vai se aproximando de x0, a função assume um valor chamado L. Tá? Então, é a mesma coisa aqui, ó. A pessoa vai se aproximando da fogueira, mas mesmo, né, não estando na fogueira, mas estando suficientemente próximo da fogueira, ela já vai estar queimada como se ela estivesse efetivamente sobre a fogueira. Tá bem, pessoal? Então, esta é a ideia que a gente tem aqui para... deixa eu ver, eu já achei aqui de novo. Para a gente entender esse conceito de limite. Tá? Então, vamos ver graficamente o que está acontecendo aqui, tá, dentro desse contexto. Então, vou avançar aqui a nossa página. Né? Então, suponha, por exemplo, né, vamos escrever novamente aquela nossa definição. Então, nós sabemos que, dada uma função, o limite de f de x, quando x torna-se muito próximo de x0, mas sem ser x0, a nossa função assume um valor L. É isso que nós vimos agora há pouco, certo? Esta é a ideia aqui. Então, vamos ver o gráfico disso daqui. Ops. Vou fazer um gráfico aqui. Vou mudar de cor. Cadê outra cor? Aqui, preto. Então, ué, não mudou? E piorou a situação ainda. Desenhar. Preto. Agora sim. Então, aqui nós temos um par, né, de eixos, o velho e bom conhecido, né, o eixo cartesiano. E daí, aqui nós temos, então, o eixo que representa x, e aqui o eixo que representa o meu f de x. E aqui eu tenho uma função qualquer. Vamos desenhar esta função aqui. Ó. E daí eu vou pegar, né, dentro dos valores de x, eu vou escolher um valor que eu vou chamar de x0. Tá? Este aqui é o valor de x0. E daí eu vou pegar, vou projetar este valor na nossa função. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Ele não faz tracejado, não, Frotinha? Então, aqui nós temos, deixa eu mudar de cor. Não tem cinza? É preto mesmo. Ele vem para cá. E depois esse ponto a gente rebate para cá. Certo? Então, e vou chamar este valor específico aqui no eixo f de x de L. Ops. Não é desenhar, agora é escrever. De L. Estou tendo uma obra aqui perto, pessoal, então de vez em quando acontecem uns barulhos assim, meio estranhos, sabe? Então a ideia, digamos assim, se eu pego um ponto aqui, olha, eu pego esse ponto chamado, sei lá, né, x1. E daí, progressivamente, eu vou me direcionando próximo de x0. Digamos, daí eu pego o ponto intermediário entre x1 e x0, que é o x2.
que vai acontecendo? A gente pode observar aqui, ó, que à medida com que eu vou me direcionando para próximo de x0, aqui também vai direcionando para próximo de L. Tá? Agora, a grande questão é o seguinte: eu não necessariamente preciso estar sobre ou no ponto x0. Basta eu estar muito próximo deste ponto x0 aqui, que eu já posso considerar que a minha função se aproxima de L. Tá? O valor se aproxima de L. E muitas vezes, muitos casos, a gente vai se deparar com uma situação aqui que a função não está nem definida no ponto x0. Nós representamos, inclusive, por essa bolinha aqui, olha. É uma bolinha que fala que x0 não está definido. Mas não interessa. Estando muito próximo de x0, a nossa função assume o valor L. Tá? Vamos pegar aqui um exemplozinho bastante simples para a gente acompanhar isso. Né? Então, seja a nossa função, por exemplo, f de x igual a x mais 3. É uma função linear, bonitinha, bem comportada, né? É uma retinha que cresce. Né? Isso aqui é uma curva, essa que está presente aqui no nosso gráfico é uma curva. Né? Está com uma carinha de ser o quê? Uma função polinomial de grau 3. Né? Mas essa daqui é muito mais fácil, inclusive da gente fazer conta. Eu vou pegar um ponto específico, meu x0 é igual a 3. Tá? E daí a gente consegue fazer continhas assim bem simples, né? Para verificar o que acontece aqui. Ó. Então, supondo que meu x, eu vou atribuir os valores de x aqui, e aqui eu vou ter os meus valores de f de x. O que está acontecendo? Tá? Então, por exemplo, se x é 2, qual o valor de f de x? Basta a gente substituir aqui, nessa nossa função, certo? Então, pego o valor 2, substituo no lugar de x na função, o x desaparece, né? Fica simplesmente 2 mais 3. 2 mais 3 resulta onde? Olha, resulta em quê? Resulta em 5. Tá. A gente viu que o nosso x0, ou seja, o valor que eu tenho que me aproximar é 3. Eu estou próximo de 3? Depende do contexto, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa escala astronômica, onde o pessoal mede, por exemplo, as distâncias em anos-luz, é complicado, né? Então, a distância do Sol até a Terra, eles estão, né, mas muito, muito, muito próximos. Agora, até porque, se eu não me engano, dá quanto? Dá 8 minutos o tempo que a luz emitida do Sol, né, percorre até chegar aqui. Então, nessa proporção, a gente está muito próximo. Agora, do nosso ponto de vista aqui, né, terráqueos sendo banhados pelo Sol, não estamos tão próximos assim. O Sol está relativamente longe da gente, né? Então, digamos assim, depende do ponto de vista, eu estou próximo de 3. Mas dá para se aproximar mais? Dá, né? Vamos nos aproximar, então. Vou pegar um valor que não seja 3, mas seja próximo de 3. 2,5. Se eu fizer essa continha, o que vai acontecer? Eu substituo 2,5 no lugar de x, fica 2,5 mais 3. O resultado é 5,5. Daí, eu estou próximo. Estou, mas dá para me aproximar ainda mais? Claro que dá. Vamos supor que agora eu vou assumo um valor mais próximo de 3, 2,7. Então, agora eu vou substituir 2,7 no lugar de x e somo com 3, que vai dar 5,7. Na sequência, eu vou mais próximo ainda. Ó, vou escolher o número 2,9. Substituo na nossa função. 2,9 mais 3 dá 5,9. Daí, na sequência, dá para me aproximar mais? Dá, né? 2,9.
99. Vai dar quanto isso daqui? Vai dar 5,99. Continuando aqui. Eu vou para 2,999. O valor resultante disso, somado a 3, vai ser 5,999. Pessoal, se eu acrescentar mais casas decimais aqui, em direção a 3, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Ele está se aproximando cada vez mais de que número, pessoal? Está aproximando cada vez mais de 6. Então, o que nós dizemos é o seguinte, tá? Que nem nesse caso. Quando f de x, ou quando x desta função se aproxima ou tende a 3, tá bem? Tende a 3, então nós poderíamos pegar essa mesma ideia aqui, ó. Então, o limite da função, mas que função agora eu estou trabalhando? Da função x mais 3. E x está se tornando cada vez mais próximo de que número? Do meu x0, certo? Qual é o valor do meu x0? X0 é 3. O que eu vou dizer? Eu vou dizer que o resultado desta minha função é próximo de 6? Não. Eu vou dizer que efetivamente é 6. O x está se aproximando de 3. Agora, pela noção de limite, né, eu estou falando assim, olha, pense num número que não seja 3, tá? É isso que significa o limite aqui, ó. Que não seja 3, mas seja um número muito, 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 muito próximo. Quase 3, né? Então, nós dizemos, né, que ele não é um número muito próximo de 6. Nós chegamos e cravamos aqui, pessoal. Nós falamos, ó, é 6. Tá bem, pessoal? Então, esta é a ideia, tá? Agora, vocês podem... Alguma pergunta? Não. Tá. Então, a gente pode pensar também, né, de uma outra forma, né? Deixa eu apagar aqui, quadro branco, limpar. Eu poderia pensar de uma outra maneira, pegando essa mesma função. É uma função diferente, tanto faz, né? Então, vamos supor que a minha função agora seja 3x menos 1. Então, eu quero verificar o limite da função 3x menos 1, quando x, por exemplo, ele está se aproximando de 2. Que valores vocês imaginam que essa função pode assumir quando x se aproxima de 2, pessoal? Podemos fazer aquela mesma continha, né? Criar aqui uma tabelinha, ó. Aqui eu coloco o valor de x, aqui eu coloco o meu f de x. Então, aqui o que nós temos? Eu tenho o valor de, por exemplo, eu pego x igual a 1. Vai ficar como? X igual a 1. Substituo x, né? O valor de x na função. Vai ficar 3 vezes 1 menos 1. Dá quanto? Dá 2. Depois, eu estou próximo de x? Não, né? Aliás, depende do ponto de vista, mas dá para me aproximar ainda mais? Dá. Vou pegar um valor um pouquinho mais próximo. 1,5. Fazendo essa substituição, 1,5 ou 3 vezes 1,5 dá 4,5. Menos 1 vai dar 3,5 aqui. Dá para me aproximar mais? Sim. Pego 1,7.
1,7 vezes 3 dá 5,1. 5,1 menos 1 dá 4,1. Dá para me aproximar mais? Sim. 1,9, por exemplo. Né? 1,9 vezes 3 dá 5,7, né? Menos 1 vai dar 4,7. Daí eu pego um valor ainda mais próximo, 1,99. Né? Fazendo as continhas, vai resultar em 4,97. Daí o número mais próximo ainda de 2, 1,999. Fazendo a continha novamente, vou acrescentar só mais um 9 aqui nesse meio, tá? Então fica 997. Mais um 9 ainda, 1,9999. Resulta em quanto? 4,9997. Portanto, no limite, tá? Se eu colocar aqui 1,9 e um montão de 9, pessoal, tá? Basicamente é isso que está dizendo. Né? Não estou em 2, mas estou num número, mas muito, muito, muito próximo de 2. Que número que vai gerar aqui nesta minha função? Vai ser o 5. Então, nós podemos dizer que o limite de 3x menos 1, quando x tende a 2, não é um número muito próximo de 5. Ele vai ser 5. Tá bem, pessoal? Esta é a grande ideia que nós temos aqui para essa questão dos limites. Tá? Mas daí, né, vocês que são pessoas espertas, vocês já perceberam basicamente o seguinte, né? Mas essa conta aqui, ela é muito mais simples se eu simplesmente substituir o 2 na função. Então, o limite, por exemplo, quando x tende a 2 da função 3x menos 1, isto aqui é igual a 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2 é 6, 6 menos 1 dá 5. E o resultado é exatamente igual a esse daqui. Então, por que será que eu tenho que ficar calculando, né, todas essas continhas aqui, ó, para chegar nesse mesmo resultado, sendo que esse resultado que eu fiz, ou esse procedimento que eu fiz aqui à direita, simplesmente substituindo 2, ele já, né, já resolve a questão. Primeiro que tem uma questão conceitual diferente, pessoal. Eu não estou interessado, basicamente, no que acontece com o 2. Tá? Se eu quisesse saber qual é, né, o valor da função quando x é 2, eu simplesmente quero calcular o quê? O meu f de 2. Tá? Na verdade, eu não estou interessado no 2. Eu estou interessado em quê? Em números muito próximos, mas muito próximos de 2 mesmo. Tá? E acontece, pessoal, algumas coisas que são interessantes nesse aspecto. Por exemplo, né, vamos pegar uma outra funçãozinha aqui que mostra essa ideia. Vou pegar uma funçãozinha, pegar a função racional. Sabe o que é uma função racional, né? Quando você divide uma função pela outra. Então, por exemplo, a gente escreve aqui, ó, uma f de x igual. Temos aqui um quociente, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Essa aqui é a minha função. E daí eu peço para vocês, digamos assim, calcularem o limite desta função. Então, quero saber o limite da função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3
quando x está tendendo a 5. Tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, né, em termos de procedimentos, né, eu simplesmente posso, né, substituir 5, neste caso aqui, ó, 5 na função no lugar de x. Vai ficar como? Vai ficar 5 ao quadrado menos 9 sobre 5 menos 3. Vai dar em cima, então, vai dar 25, menos 9 aqui no numerador, dividido por 2. Né? Essa continha aqui no numerador vai ficar 25 menos 9 dá 16. 16 dividido por 2 é justamente igual a 8. Então, eu posso dizer que o limite desta função, quando x tende a 5, é igual a 8. Agora, se eu pegasse um outro valorzinho diferente, por exemplo, para essa mesma função, eu não quero mais calcular com x tendendo a 5. Eu quero calcular o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3. E aí, pessoal? Posso fazer isto? Posso. Né? Agora, eu simplesmente posso substituir este valor aqui na minha expressão. Vamos ver o que acontece? Da mesma forma como eu fiz utilizando 5. Então, substituindo 3 aqui, ó, vai ficar como? 3 ao quadrado menos 9 dividido por 3 menos 3. Então, em cima vai ficar 9 menos 9, embaixo vai ficar 3 menos 3, que vai dar 0 sobre 0. Isso aqui é uma grande indeterminação que acontece, pessoal. Né? O quanto é dividir 0 por 0? Tá? Nem os matemáticos conseguiram, né, entender direito esse problema aqui. Tá? Então, você vai falar, então não tem limite, né? Não dá para a gente calcular esse limite? Tá, não sei, né, pessoal? Vamos, então, recorrer agora àquela nossa velha tabelinha, para ver como que as coisas funcionam aqui. Então, pegando esta mesma função, só que agora eu vou calcular valores se aproximando, tá? Se aproximando de 3, sem ser efetivamente 3. Porque a gente viu que quando eu substituo 3 nesta função aqui, ó, as coisas dão errada. Né? Não deu certo adotar esse caminho aqui. Tá? Então, vamos pegar aquele outro caminho, né, da aproximação sucessiva de um determinado número até 3. Então, a minha função, tá, que eu quero calcular é o limite de x tendendo a 3, certo? Mas veja, né, ele aqui, ele sequer pode ser 3, tá? Por isso que é importante a gente pensar, olha, ele é muito próximo de 3, mas ele não é 3. De que função mesmo? X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Ora, o que a gente vai fazer? Vamos construir aquela nossa tabelinha, né? Aqui colocamos x, aqui colocamos os valores da função, f de x, e partimos de quanto? Né? Vamos pegar um número próximo de 3, digamos 2. E aí, pessoal? Vai ficar 2 ao quadrado, 4. 4 menos 9 vai dar menos 5. Certo? Daí, embaixo vai ficar 2 menos 3, menos 1. Menos 5 dividido por menos 1
vai dar 5. Então, dá para fazer essa conta agora? Dá, por quê? Porque nós não temos esse probleminha da indeterminação. Então, digamos assim, fazendo aqui dobradinho, ó, fica 2 ao quadrado menos 9 sobre 2 menos 3. Então, fica como? Fica 4 menos 9 sobre menos 1, que é igual a menos 5 sobre menos 1. Cancelamos aqui os sinais, correto? Então, vai dar simplesmente 5. Por isso, nós temos esse resultado 5 aqui. Agora, eu vou me aproximar de 3, vou caminhar em direção a 3. Estou caminhando, digamos, em direção à fogueirinha, pessoal. 2,5. Se eu repetir essa mesma continha com 2,5, vocês podem fazer, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, 5,5. Posso me aproximar ainda mais? Posso. 2,7. Fazendo esta continha, vai gerar 5,7. 5,70 ainda, pessoal. Se eu pegar 2,9, vai ficar 5,90. E se for 2,99, vai se tornar 5,99. Depois 2,999. Vai se tornar o quê? 5,999. E daí se eu colocar assim, 2,99, um monte de números 9 aqui, pessoal. Que número nós iremos colocar aqui? 5,99999? Não. Dá para a gente perceber que aqui vai assumir o número 6, pessoal. Tá bem? Então, nós dizemos que esse limite aqui, ele é o quê? Ele é 6. Mas para ser 6, né, eu deveria poder substituir esse número aqui por 3 e resultar em 6, né? Não teria que, não faz sentido isso, pessoal? Né? Mas o grande problema é que nós nos defrontamos aqui com uma espécie de indeterminação, pessoal. E grande parte desses limites envolve justamente essa questão da indeterminação. Aliás, os matemáticos, inclusive, eles adoram pegar essas questões patológicas, pessoal. Eles querem colocar o dedo na ferida mesmo. Por exemplo, essa função aqui, né, essa função aqui, ó, esse nosso f de x aqui, ele é definido para todos os números reais. Quantos números reais existem? Infinitos, pessoal. Mas infinitos, pense num número grande de possibilidades. Eles vão pegar quem? Justamente onde nós temos uma situação doentia aqui, ó. Que situação doentia? É justamente quando x é igual a 3, né? Ou tende a 3, né? Por quê? Porque daí não consigo resolver essa expressão simplesmente fazendo uma substituição direta aqui, ó. Como no caso nós fizemos quando x tendia quanto? A 5, né? No slide anterior. Quando x tendia a 5, a gente conseguia fazer, né? Vocês podem fazer a substituição direta sempre que não envolva alguma patologia. Ou seja, quando nós não tenhamos problemas. E normalmente os problemas vão acontecer onde? Né? Pode ser aqui em funções racionais desse tipinho aqui, ó, quando eu tenho divisão de uma função que está no numerador por uma outra função, nós temos sempre que lembrar que esta divisão aqui ela tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, o domínio desta minha função é o quê? São todos os valores reais, tais que, né, x tem que ser diferente de zero. Para qualquer valor diferente de zero, pense no número esquisito, pessoal. Né? A gente pega, o π é um número esquisito, né?
3,1415. Por falar em pi, vocês sabem qual é o recorde de casas decimais que uma pessoa conseguiu memorizar do número pi, pessoal? Então, começa lá, né? 3, 14, 15, né? Daí eu já não sei mais, né? Mas teve loucos aí que eles já memorizaram mais de 1.000 casas decimais. Olha que loucura, pessoal. Né? É cara que não tem o que fazer mesmo, né? Imagina, né? Ficar decorando quantas casas decimais tem o pi. Foi esse ano, né, Rodolfo, que bateu esse recorde, se não me engano. Não sei, Jackson. Foi esse Eu ano? vi alguma matéria falando que, tipo assim, alguém tinha avançado um pouquinho mais. Alguém tinha avançado um Outro dia eu pouquinho mais. estava Algum vendo uma coisa maluco. interessante, assim, que na antiguidade eles sabiam que o pi era igual a 3, né? Depois avançou um pouquinho mais, conseguiram aí 2 casas decimais, 3,14. Daí já na 1700 e alguma coisa, eles já tinham calculado com 200 casas decimais o valor de pi. E hoje o pessoal já sabe, sei lá, né? Uma quantidade, 1 bilhão de casas decimais, eles sabem. Mas uma pessoa decorar, né, a quantidade de casas decimais do pi, né? Ah, pare, né, gente? Será que esse cara, ó, mesmo se tivesse muito dinheiro em Jackson, vai fazer coisa que preste com esse dinheiro? É mais ou menos isso. Se lascar, pô, né? Ah, isso daí é que nem olho azul em gente feia, né, pessoal? Não serve para nada, né? Impressionante, né? Então, pessoal, quando nós, né, de forma prática, nos depararmos com uma situação assim, tá? Quando nós temos um problema no denominador da minha função, que ele não está definido para 3, por quê? Porque não dá para dividir por 0, né? Isso daí fere o primeiro mandamento da matemática. Vocês conhecem o primeiro mandamento da matemática? Jamais dividirás por 0. Esse daí é o primeiro mandamento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar, né, se dá para a gente fugir desse tipo de patologia aqui. Digamos, será que dá para a gente encontrar um remedinho que cure essa patologia desta função aqui? Tá? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Tá? Quando nós conseguirmos, por exemplo, aqui, né, tá muito fácil da gente verificar o seguinte: se nós fizermos uma pequena transformação no numerador da nossa função, né, como este daqui, ó, né? Então, como que é a nossa função? O numerador da minha função é x² menos 9. Vocês podem perceber que daria para eu escrever isso daqui, ó, como x² menos 3². Certo? E isto aqui é exatamente, fatorando esses termos, né? Fica, é a diferença dos quadrados, né? Aquelas regrinhas básicas de fatoração que a gente normalmente vê, né, no primeiro e segundo graus, ou no ensino fundamental e médio, né? Fundamental e médio do meu período, né? Primeiro e segundo grau, colegial do período do Jackson. Então, fica x menos 3, que multiplica x mais 3. Isso aqui apenas no numerador da função. Agora, se a gente pegar a nossa função como um todo, então, fica como? x² menos 9 sobre x menos 3. Mas nós acabamos de ver o seguinte, pessoal, que x² menos 9 pode ser escrito na forma dos fatores x menos 3 e x mais 3. E como que fica o denominador desta minha função? Vai ficar justamente x menos 3. E o que nós podemos fazer aqui? Aqui dá para a gente cortar isto aqui com isto aqui, ó. E sobra, portanto, x mais 3. Olha só, pessoal. Então, agora o que nós temos? Nós temos que o limite, quando x tende a 3,
desta função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, isto aqui é igual ao limite, quando x tende a 3, de simplesmente da função x mais 3. Só que qual é a diferença? A diferença agora é que eu eliminei esta indeterminação que está aqui, ó. Agora eu não tenho mais o meu denominador. Eu não tenho mais uma fração. Na verdade, para os puritanos eu até tenho, porque eles vão falar assim, mas se eu dividir por 1, não se torna uma fração? Se torna, mas ninguém fica falando isso, né? A gente nem considera. Como, por exemplo, x aqui, a gente podia falar, olha, tem um expoente 1 aqui, né? E tem um número 1 multiplicando x, mas ninguém fala 1x elevado a 1 mais 3 dividido por 1. Não. Simplesmente falamos o quê? X mais 3 e acabou. Não vamos ficar inventando frescura aí só para, por boniteza. Não, é x mais 3 e pronto. Vamos ser objetivos e simples. E agora que eu eliminei a minha indeterminação, eu posso pegar simplesmente esse x aqui, ó, e substituir, aliás, esse 3 aqui, e substituir no lugar de x. O que vai acontecer? Vai acontecer que isso aqui se torna igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Por isso, este valor aqui que nós vimos é exatamente igual a este aqui. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma perguntinha? Alguma dúvida? Está aparecendo dúvidas aí, Jack? Não, Rodolfo, pode tocar, eu te aviso. Pessoal, então uma coisa importante é nós termos em mente essas questões de fatoração, né? É bom nós recordarmos essas questõezinhas de fatoração, tá? Porque dominando as técnicas de fatoração, a gente consegue resolver uma classe muito grande de problemas que envolvem limite. Agora, lembrando, né? Quando eu faço simplesmente a substituição, é um procedimento operacional. Eu posso fazer isso? Posso. Intuitivamente, não me interessa o valor de 3 ou o valor de x0 naquela função. Me interessa o quê? Um valor muito próximo de x0, que nesse nosso caso aqui era muito próximo de 3. Então, pessoal, vamos ver algumas... Vou apresentar aqui algumas regrinhas de fatoração que são extremamente... Fatoração. Que são extremamente importantes, tá? Para nós aplicarmos nessa questão do limite, tá bem? Então, primeiro, se eu tenho, por exemplo, isso daqui vale tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, tá? Se eu tenho A2 menos B2, em que A e B são números, tá? B2 aqui. Isso aqui pode ser fatorado da seguinte maneira. A mais B, que multiplica A menos B. Tá bem? Notem que esse último exemplo que nós trabalhamos agora, né, o limite de x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, é justamente esse caso que acontece aqui. Tá? Por quê? E daí eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi x mais 3 e x menos 3. Daí eu cancelei o x menos 3 no numerador com x menos 3 no denominador. Daí sobrou x mais 3, que daí como x tendia a 3, ficou 3 mais 3 igual a 6. Então nós utilizamos exatamente esse casuzinho aqui para a gente conseguir resolver aquele probleminha, né, que nós abordamos agora há pouco. Uma outra regrinha importante também é a soma ou diferença, né, de quadrados. Então,
a soma, o quadrado da soma, aliás. Nós temos uma soma aqui dentro e esta soma está ao quadrado aqui, tá? Então, isso aqui vocês lembram bem, né? Isso daqui é A mais B que multiplica A mais B. Isso daqui é justamente igual, se nós fizermos a distributiva disto, vai dar o quê? Vai dar A ao quadrado, mais 2 vezes AB, 2 vezes o primeiro pelo segundo, lembram disso? Mais simplesmente B ao quadrado. Tá? Daí nós temos também o quadrado da diferença. Que é a mesma coisa, só que a gente troca o sinal. Fica A menos B ao quadrado. Então, isso aqui é A menos B. E repete A menos B, certo? Isso aqui vai ser igual a quanto, então? A ao quadrado é quase igual ao de cima, só que o primeiro sinal se inverte. Fica menos 2AB, e aqui fica mais B ao quadrado. Temos a mesma coisa com os cubos, ou seja, uma soma de cubos. Por exemplo, A ao cubo mais B ao cubo. Isso daqui é igual a A mais B, que multiplica A2 menos AB, mais B2. E daí nós temos o caso 5 parecido, só que envolve a diferença. A ao cubo menos B ao cubo. Isso aqui é igual a menos B. Daí tudo fica soma aqui, ó. A2 mais AB mais B2. Certo? Daí o último caso que eu queria comentar com vocês é este aqui, ó. Quando nós temos normalmente uma equação, né? Tipo um formato de uma equação de segundo grau, um polinômio de segundo grau. Então tem assim, ó, ax2 mais bx mais c. Isso aqui vai ser igual a x menos x1, x menos x2. E o que são esses x1 e x2 aqui? Isso aqui, pessoal, x1 e x2 são as raízes da equação. Que equação? Desta equação aqui, ó. Mas que são raízes mesmo? Raízes é o resultado de quando a gente resolve por Bhaskara. Ou seja, quando a equação se torna zero, tá? Então, a gente pega esta equação aqui, ou este polinômio, certo? É ax ao quadrado mais bx mais c igual a c aqui a zero. Daí nós vamos encontrar os valores de x1 e os valores de x2. Tá? Feito isto, o que vai acontecer? Nós conseguimos resolver esse nosso probleminha. Tá bem, pessoal? Vamos ver um casozinho que a gente aplica essa fórmula 6 aqui, essa regrinha de fatoração número 6, só para vocês terem uma ideia, né, de como nós podemos proceder isso daqui, tá bem? Então, impar tudo. Então, pessoal, eu quero calcular agora esse limite aqui, ó, a carinha dele, ó. Limite. Ela vem de novo com fração. Pois é, vamos nós com fração. Estou me inspirando dos matemáticos, pessoal, que a gente quer colocar justamente o dedo na ferida. Tá? Né? Analisar esses casos patológicos. Então, x ao quadrado menos 4x mais 4. Embaixo, x menos 2. Daí vocês vão falar assim, só falta colocar x tendendo a 2. Mas acertaram, pessoal. Eu sei que vocês são videntes. Então, eu quero x tendendo a 2 aqui.
Então, quero que vocês calculem esse limite, tá? Calculem o limite quando x tende a 2, pessoal. Dá para calcular? Já começou a ficar complicado, né? Porque assim, ó, x ao quadrado, né? Vamos, cadê o coisa aqui? Ah, tá aqui. Ficou assim, ó. Tá x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, se eu fizer a substituição direta de 2 no lugar de x, aqui no numerador vai dar o quê? Vai dar 4, menos 4 vezes 2 dá 8, mais 4. Aqui em cima vai dar 0. No numerador não tem nenhum problema dar 0. Perfeitamente normal. E aqui no denominador? No denominador a gente não precisa nem fazer conta para perceber que já deu probleminha, né? Então aqui, quando eu substituo 2 no lugar de x, acontece o quê? Vai ficar 2 menos 2 dá 0. Complicou, né? Azedou a coisa aqui. Então deu novamente uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, o que nós temos como solução agora, pessoal? A solução vai ser o quê? Nós fatorarmos, porque aqui já está num fator. Não tem mais o que eu possa fazer aqui, certo? Então, eu vou fatorar aqui e assim eu elimino, né, essa nossa indeterminação. Então, como que nós fazemos essa fatoração? Ora, daí não tem muito jeito, né, pessoal? Daí a gente tem que pegar o touro à unha, sabe? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta função que está no numerador, escrever do ladinho aqui, ó, x2, menos 4x mais 4, e vou igualar isso daqui a 0. Tá? Bem, tem diversas maneiras de se fazer isso daqui. Né? Tem soma e produto, né? Depois tem fórmula de Bhaskara. Né? Vamos resolver pela fórmula de Bhaskara normalzinha, né? Que é discriminante, lembra, né? Delta, b ao quadrado, menos 4ac. Quem que é A, quem que é B, quem que é C? A é o número que multiplica o x2, B é o número que multiplica x e C é o número que está sozinho. Tá bem? Então, esse nosso discriminante vai ser o quê? B ao quadrado. Então, é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes 4, que é C. Tá? Então, vai dar 16 menos 16, nosso discriminante deu 0. Daí a gente vai aqui calcular x1 e x2, né, que é igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Um vai ser mais, outro vai ser menos. Então, x1 vai ser igual a menos b. Então, o meu b é menos 4. Então, vai ficar menos 4, mais raiz quadrada de 0. É 0 sobre 2 vezes a. A é 1, né, pessoal? É o número que está multiplicando x ao quadrado. Então, 2 vezes 1. Então, vai dar menos 4, com menos 4 dá 4, mais 0 dá 4, dividido por 2, isso aqui dá 2. E depois, nós temos o x2, que é igual a menos 4. Daí, em vez de ser mais raiz de delta, é menos raiz de delta, portanto, menos 0. Sobre 2 vezes 1. Isso aqui é igual a quanto? Menos 4, aliás, menos 4 dá 4, 4 menos 0 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, pessoal, agora nós conseguimos encontrar as raízes. Como que era mesmo a regrinha de fatoração que eu havia comentado com vocês?
A regrinha de fatoração, como nós nos defrontamos com esse tipo de situação aqui, ó, é AX2 mais BX mais C vai ser igual a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Portanto, nós vimos que x1 e x2 é tudo 2. Então, fatorando aquela expressão lá de cima, ela vai ser igual ao quê? A, que é 1, depois x menos 2 e x menos 2 também. Tá bem, pessoal? Então, como é que fica agora essa nossa brincadeira? Eu vou pegar esta expressão fatorada que eu acabei de calcular aqui e vou substituir no numerador da minha função inicial, aquela que eu quero calcular o limite. Então, tudo aquilo vai ficar igual a quanto? Vai ficar limite quando x tende a 2 de quanto? De x menos 2 e x menos 2. Correto? E embaixo? Embaixo vai ficar simplesmente x menos 2. O que nós podemos fazer agora? Vocês têm alguma ideia? Agora vale a lei do corte aqui, né, pessoal? Coisa mais bacana que tem em matemática é quando a gente começa a cortar as coisas, né? Eu sempre adorei isso daí. Adoro até hoje, né? Corta aqui, corta lá. Fica uma coisa sensacional. Então, agora sobrou o quê, pessoal? Sobrou que o limite da função x menos 2 quando x tende a 2. Tem algum problema agora? Tem algum inconveniente, alguma patologia? Não, senhores. Por quê? Porque nós aplicamos aqui um remedinho, esse remedinho recebe o nome aqui dentro dos matemáticos de fatoração, e a fatoração nos permitiu eliminar esse problema. Então, agora nós temos o quê? Podemos reescrever que isso aqui é o limite quando x tende a 2, simplesmente do termo x menos 2. E agora eu posso pegar este x aqui para qual, aliás, este valor para o qual x está tendendo e substituir na função? Agora sim, senhores, eu posso. Então vai ficar quanto? 2 menos 2, que é 0, pessoal. Olha só que maravilha. Então, facilmente nós conseguimos resolver essa questãozinha, pessoal. Tá? Facilmente. Tudo bem? Algum problema? Tudo Tem bem. perguntas aí, Jack? Não. Tá. Então, pessoal, muitos problemas de limites nós conseguimos resolver simplesmente fazendo uma substituição do valor para o qual x está tendendo na nossa função. Se nós não conseguimos calcular este limite, tá? Inicialmente por conta de uma indeterminação, porque embaixo, né, nesse tipo de função aqui, função racional, apresenta o número 0, daí nós temos que ver se é possível tratar, tá, esta patologia, e daí nós simplesmente fazemos o limite, né, por meio da substituição dos valores, que é uma coisa bem simplesinha, bem legal, tá bem? Agora, uma coisa que é importante a gente perceber, pessoal, é o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma função. Deixa eu passar para a próxima tela aqui. Cadê? Vou pegar uma funçãozinha aqui, que é, por exemplo, essa função, ó. F de x
é igual x mais 2, se x for menor ou igual a 3, e 2x se x for maior que 3. Vocês estão vendo nessa funçãozinha aqui, pessoal? Parece que ela é meio estranha, né? Ela tem dois valores, está condicionando, né? Se x for menor que 3, vale uma coisa. Se x for maior que 3, vale outra coisa. Né? Será que essa função de fato existe assim na realidade? Pessoal, pasmem vocês, mas existe e é muito comum. Se vocês pegarem, por exemplo, a conta de água que vocês, né, consomem aqui, a conta de água da Sanepar, ou conta de energia elétrica, coisas do gênero, vocês vão observar o quê? Que a sua conta, ela tem como base o consumo, tanto da água quanto da energia. Mas não é um comportamento, digamos assim, sempre linear, pessoal. Ele vai mudando. Para cada faixa de consumo, ele se modifica, tá? Então, por exemplo, né, energia elétrica eu não lembro, mas se você, na conta de água, por exemplo, se você consome de 0 até 10 metros cúbicos, você vai pagar 10 metros cúbicos. Ah, mas eu consumi 5. Não interessa, tá? Você vai pagar 10. Da mesma forma com que a pessoa que consumiu 10 metros cúbicos, que é a chamada tarifa mínima. Agora, se você consumir numa outra faixa, de 11 metros cúbicos a 20, agora eu não lembro de cabeça, você vai pagar uma tarifa maior por metro cúbico consumido. Se você consumir de 21 a 30, você vai pagar ainda mais por metro cúbico consumido. Então, esse tipo de função, na prática, quando existem essas quebras assim que vocês estão observando aqui, ó, né? Deixa eu ressaltar aqui. Então, estão vendo que tem uma quebrazinha aqui, né? Ó. Se x for menor ou igual a 3, vale esta regrinha. Se x for maior do que 3, vale esta outra regrinha aqui. Então, isso aqui é muito comum, pessoal. E muitas empresas adotam esse tipo de critério, ou um critério semelhante, tá? Para definir as tarifas que vocês vão pagar sobre as coisas. Tá? E daí o que a gente pode observar? A gente observa o seguinte, né? Se nós formos fazer o gráfico disso daqui, né? Vamos ver aqui o gráfico. Aqui nós temos a nossa retinha, a abscissa ordenada. Então, aqui nós vamos ter o valorzinho de x, aqui de f de x. E onde é o nosso ponto crítico, pessoal? Ora, vocês conseguem ver claramente que o nosso ponto que modifica é no valor 3, né? Aqui, ó. E o que ele está falando? Se x for menor do que 3, é 2 mais x. Então, vou tentar fazer esse gráfico aqui, ó. Plotando os nossos valorizinhos aqui. Tá? Então, assim, se x for 0, onde está? 0 é menor do que 3 aqui, tá? Então, vale esta regrinha, x mais 2. Então, quando x for 0, parte daqui, deste ponto. Quando x for 1, 1 ainda é menor do que 3, ainda continua valendo essa regrinha. Então, vai ser 1 mais 2, 3. Então, vai ser esse ponto aqui. Meu Parkinson está acelerado hoje, pessoal. Depois, se x for igual a 2, 2 ainda continua sendo menor do que 3, portanto, vale a primeira regrinha. Então, fica 2 mais 2. Então, dá 4. Então, quando x igual a 2, vai dar 4, que é este ponto aqui. Acho que agora meu Parkinson melhorou. E daí, quando x for igual a 3, o que acontece?
x igual a 3, está dentro ainda da primeira regra, porque o que está dizendo aqui, ó? X tem que ser menor ou igual a 3. É dessa forma que nós lemos esse símbolozinho aqui, ó, menor ou igual. 3 é menor ou igual a 3, portanto, continua valendo essa regrinha. Então, vai dar x mais 3, que é 5. Então, aqui nós temos os valores 2, 3, 4 e 5. E se x for maior do que 3? Daí é 2x. Então, né, pegar o valor 4 aqui. Vai dar quanto, pessoal? Daí já vai dar 8, né? 4. Vai dar 8, um valor que está... Ficou meio ruim aqui, né? Por aqui, assim, ó. Agora, e se eu pego um número muito próximo de 3? Digamos, 3.1, por exemplo. Quanto vai valer o meu f de x? Substituindo nessa segunda regrinha aqui, ó, vale quanto? 2 vezes 3,1. Vai valer 6,2, certo? Então, um valor muito próximo já vai estar aqui em cima, ó. O que dá para a gente perceber, pessoal? Né? Está meio mal desenhado aqui, mas acontece que esta minha função aqui, ó, ela tem uma quebra, tá? E a gente desenha assim, ó. Ela vai contínua, bonitinha, até esse ponto aqui. E daí, né, valores um pouquinho acima de 3, mas próximos de 3, sem incluir 3 novamente, ela já salta para 6. Tá? Então, fica esta quebra aqui. E daí vem a pergunta. Né? A pergunta. O que acontece com esta função, essa nossa f de x aqui? Quando x tende a 3? Eu quero saber. Nesse caso, pessoal, né, se a gente pegar, por exemplo, pegar o número 3 aqui, o 3 é o meu x0, certo? É aquele valor de referência que eu estou, né, interessado em calcular. Se eu pegar por este caminho aqui, ó, eu pego 1 e vou me aproximando de 3, ou 2 aqui, ó, nós temos 1, o 2, e vou me aproximando de 3, chegando cada vez mais perto. A minha função, ela está se aproximando de quem? De que valor? Valor 5 aqui, ó. Agora, se eu pegar um outro caminho, da direita para a esquerda, eu estou descendo por aqui, ó. Tá? E ela está se aproximando de que valor? Está se aproximando do valor 6. Então, pessoal, quando eu me aproximo de 3, da esquerda para a direita, o valor se torna 5. Quando eu me aproximo de 3, da direita para a esquerda, o valor da minha função se torna 6. E aí? Como é que eu defino, então, essa situação, pessoal? Na verdade, nesse caso, não existe, pessoal. Tá? Não existe. Então, nesse caso aqui, não existe. Esse aqui é o símbolo de... Né, não existe o limite da função. Tá? Por quê? Porque para ele existir, tem que ser o mesmo. Tá? Eu chegando próximo a ele, tanto pela esquerda, quanto aqui pela direita. Então, nós temos uma espécie de propriedadezinha, pessoal.
A propriedade diz o seguinte: para que exista o limite L, tá? Dado por limite de f de x, quando x tende a x0 seja igual a L, né? Para que exista os limites laterais. O que são limites laterais? Já vou explicar já. Só deixar de escrever aqui, ó, terminar de escrever. Os limites laterais também devem ser L. O que é o limite lateral? Então, nós dizemos o seguinte, ó, limite de f de x é igual a L quando x tende a x0, o sinal negativinho aqui, ó, é pela esquerda. E limite de f de x é igual a L quando x tende a x0 pela direita aqui, ó. Isso daí é extremamente importante. Tá? Por quê? Né? Porque está mostrando o seguinte, ó, aqui significa pela esquerda. Aqui significa que eu estou tomando limites pela direita. Este caminho aqui, ó, é o caminho da direita. Estou à direita do ponto que eu quero analisar. E este caminho aqui é o caminho da esquerda, porque eu estou à esquerda do ponto que eu quero analisar. Tá bem, pessoal? Então, se eu pego um caminho para o meu limite, ele dá um determinado número, ele gera um determinado número. Tá? No caso, gerou um número, sei lá, 5. Eu pego um outro caminho pela direita, gero 5 também, então o que eu posso afirmar? Que os limites são iguais, tanto pela esquerda quanto pela direita. Se os limites são iguais, tá? Esse limite, né, geral aqui, ele existe. Tá? Então, eu posso falar que, por exemplo, 5 é o valor do limite. Agora, nesse caso aqui, nós temos uma violação dessa regra, pessoal. Por quê? Porque se eu calculo o limite para esta minha função da esquerda, né, que é a esquerda, né, indo para a direita, porque eu estou à esquerda do número que eu quero calcular, 3, o que vai acontecer? Ele gerou o resultado 5. Se eu pego aqui, né, o limite da direita, estou me aproximando de 3, mas vindo de números maiores do que 3. Ele está gerando um outro número 6. Aí o que acontece, pessoal? Né, os limites são diferentes. O limite da esquerda é diferente do limite da direita. E o que acontece? Então, não existe limite, pessoal. Tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, problemas? Tudo tranquilo, ninguém questionando nada. Ninguém questionando nada. Nada. Tá todo Trabalhar mundo com só... pessoas inteligentes é assim, né, Jackson? Ah, a galera foi seguindo o esquema, né? Né? Agora, vá dar aula para pessoa que não são da mesma capacidade que esses. Pronto, já era. Pronto, né? Você não consegue chegar nem na primeira conta, pessoal. Hidratar aqui, tomar uma água para... Aliás, esquentou, né? Esquentou, verdade. Diz que agora a tendência é essa. Vai, o perigo é esse feriadão aí. Né? E no feriadão, você viu a previsão do tempo? Não vi a previsão. Eu vi que ia esquentar. É isso mesmo? Esquentar até sexta. Daí sábado, o que acontece? Ah, chuva. Neve. Sério, cara? Eu não vi essa. Mas é uma boa notícia, né? Para ficar em casa e não... Né? Vai fazer o quê, né? É. Pessoal que gosta de baladinha, sair aí, né? É Perigo. complicado. Oi? Perigo.
Perigo, perigo, perigo à vista, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, vamos avançar um pouco mais aqui, né? Queria pegar um exemplozinho assim bem... Vou pegar um... Deixa eu pegar aqui, selecionar minha caneta aqui. Cadê? Achei de novo. Só vamos fazer um exercício de limite assim. E é assim, ó. Quero calcular o limite. Agora, não quando o x tende a zero. Quando um outro númerozinho tende a zero. Né? Vou pegar aqui, ó, quando h. Quando h tende a zero. Desta minha função aqui, por exemplo, ó. X mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h. Pessoal, observe o seguinte. Dá para eu, né, pegar o caminho do atalho aí, substituir o zero nesta minha função? Aqui, ó. Está falando, ó, eu quero que você calcule o limite desta função aqui, x mais h ao quadrado menos x ao quadrado sobre h, quando o h está tendendo a zero. Tá? Eu posso substituir zero no lugar de h aqui? Fica meio complicadinho, né, pessoal? Por quê? Porque justamente o h também está no denominador aqui, né? E quando está no denominador, fica ruim, né? Fica complicado. Mas o que dá para a gente pensar? Ora, dá para a gente pensar em expandir, né, esse quadrado da soma aqui. Tá? Então, vamos fazer isso? Vamos expandir esse quadrado da soma. Aliás, não temos muita opção, né? A única coisa que a gente pode meio fazer é isso mesmo, então, né, vamos fazer isso. Então, pegando uma das primeiras propriedades lá de fatoração que eu comentei com vocês, né? Aqui nós temos o quadrado da soma. E como que é o quadrado da soma quando eu faço a expansão? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, portanto, 2 vezes x vezes h, mais o quadrado do segundo, h ao quadrado. Daí menos, como está ali na função, né? Menos x ao quadrado. E aqui no denominador fica h. Aliás, isso aqui, cometi uma pequena imprecisão aqui, pessoal, na nossa anotação. Deixa eu apagar aqui, borracha. Aqui, na verdade, continuamos tendo o limite, tá? Então, isso aqui é igual ao limite. Está meio apertadinho, tá? Mas quando h tende a zero. Tá bem? Agora, o que dá para vocês observarem aqui, pessoal? Dá para vocês observarem que nós temos um termo positivo ao quadrado, x ao quadrado, e nós temos esse mesmo x ao quadrado, mas com seu simétrico, menos x ao quadrado. Então, né, vem aqui e cortamos eles. Então, como é que fica? Então, fica o limite quando h tende a zero, de quem? 2xh mais h ao quadrado sobre h. Tá certo? Então, simplesmente, digamos assim, simplificando essa expressão, pessoal. Apenas isso. Interessante. Agora, o que dá para a gente fazer aqui? Olha, notem o seguinte, pessoal. Aqui do lado direito,
Cadê? Minha canetinha de destaque. Aqui do lado, né, aliás, no numerador, desse lado esquerdo, nós temos 2xh. E aqui eu tenho h ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar quem em evidência? Quem que está gritando desesperadamente, assim, ó, me coloque em evidência, me coloque em evidência? É justamente o h, né, pessoal? Então, o que a gente faz? Né? Nós, como somos pessoas bondosas, nós atendemos essa exclamação. Então, vai ficar como? Vai ficar o limite. Quando h tende a zero, embaixo é só h, certo? Nem preciso me preocupar. E em cima? Em cima eu vou colocar o h em evidência. O que vai sobrar? 2xh dividido por h dá 2x. Daí, mais, repete o sinal, não tem mudança nenhuma, ainda bem. E daí nós temos h ao quadrado dividido por h. Dá quanto? Vai dar só h. Agora, o que nós podemos fazer, pessoal? Agora a gente simplesmente, ó, cancela de novo. A melhor parte de tudo é cancelar, pessoal. Aliás, a única coisa, aliás, uma das coisas mais belas que eu acho da matemática é essa parte do cancelamento, pessoal. Né? Adoro isso aí. E daí resultou o quê? Resultou que o limite, quando h tende a zero, é da função o quê? 2x mais h, certo? Está entendido? Agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer a substituição. Agora eu não tenho mais indeterminação, agora não vai dar uma coisa dividido por zero, não vai acontecer absolutamente nada. Então eu posso, tranquilamente, de olhos vendados, simplesmente fazer o quê? Substituir, né, o h por zero. Então, toda aquela expressão ali, ó, limite de h tendendo a zero, de que função mesmo? X ao quadrado, x mais h ao quadrado, menos x ao quadrado sobre h. Isto aqui vai ser exatamente igual a quanto? Igual a 2x. Olha que bonitinho isso, pessoal. Deu 2x. Que bacaninha, né? O que significa isso? Pessoal, né, já antecipando um pouquinho a discussão da nossa próxima aula, é justamente o que nós fizemos aqui, é o cálculo da derivada, pessoal. Exatamente. Oi? Exatamente. Não, eu não vi que o microfone estava aberto aqui, desculpa, Rodolfo. Né? Então, assim, nós calculamos a derivada. Derivada de quem? A derivada desta função aqui, ó, x ao quadrado. Tá? Então, nós calculamos essa derivada. Olha que coisa bacana, pessoal. Vamos ver um outro caso? Tá? Parecido com esse também, mas sem ser esse, claro, né, Jack? Limpar. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui. Professor? Oi. Antes do senhor continuar, eu fiquei com uma dúvida no exemplo passado, que eu estava vendo aqui, da questão do limite da esquerda ou da direita, né? O positivo e o negativo. Se a função ela é contínua, eu posso assumir que os limites são iguais, tanto da esquerda quanto da direita? Então, é uma questão que a gente vai definir continuidade, né, por meio disso, por meio dos limites. Tá. Tá bom. Então, assim, a continuidade é definida pelos limites. Tá? Então, uma função é contínua em todos os conjuntos de pontos, num determinado intervalo, se houver o limite desses pontos. Tá bom, entendi. Mas, assim, já foi uma percepção interessante. Quando a função não é contínua, não tem limite, né? Naquele ponto específico. Tá? Entendi. Tá bom, obrigado. Ou, em outras palavras, né? Quando não há limite naquele ponto, a função não é contínua, né? Entendi.
Tá bom. Entendeu? Beleza. Obrigado, professor. Sem problema, seja bem-vindo. Pessoal, então, eu vou explicitar melhor aqui, ó, a função que eu quero, digamos, trabalhar é essa função x ao cubo aqui. Ó. Tá? Esta é a minha função, digamos, de meu interesse. E a derivada, tá? Ela envolve o quê? A derivada de uma função chamada f de x, então d de f de x, em relação a dx, ela é igual a limite quando x, aliás, desculpem, quando h tende a zero, cadê aqui a minha borrachinha? Quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Acho que o Parkinson voltou, pessoal. Então, o que eu faço? Eu simplesmente, no lugar de x que está aqui, ó, da minha função, tá? Eu vou escrever o quê? No lugar do x, tá? Eu vou escrever x mais h. Então, tudo isso, né, vai ficar da seguinte maneira. Limite de h tendendo a zero, de quem? Do quociente aqui, embaixo só tem o h, em cima tem o quê? Seria x ao cubo, certo? Só que no lugar de x ao cubo, eu vou escrever x mais h ao cubo. E depois, no outro, subtraio de f de x, que é simplesmente meu x ao cubo. Tá? Então, isso daqui é uma coisa muito importante, pessoal. Cadê aqui? Cadê a canetinha? Tá aqui. Isso aqui é muito importante. Ó. Vejam. Aqui está dizendo x mais h. A minha função é x ao cubo. Então, como é que ficou? Onde eu tinha x, eu substituí por x mais h. Tá bem? E onde é meu f de x, ficou simplesmente o meu x ao cubo. Tá? Seguindo justamente esta formulazinha. De onde vem essa formulazinha? Daí, na aula que vem, nós iremos, de quinta-feira que vem, eu vou explicar precisamente de onde nós chegamos a esta formulazinha. Porque agora nós estamos interessados nesta ideia, né? Focando mais nessa ideia, mas já estabelecendo o gancho para a próxima aula. Tá? Então, resolvendo aqui, pessoal. Como é que vai ficar agora? Agora eu tenho o cubo da soma, certo? Vocês lembram como que é o cubo da soma, pessoal? O cubo da soma era 3 vezes... Aliás, 3 vezes não. O cubo do primeiro mais 2 vezes o primeiro ao quadrado mais o segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado mais o cubo do segundo. Lembram? Tá? Então, é esta a nossa... Ops, a nossa relaçãozinha aqui. Então, vamos fatorar essa expressão aqui. Ó. Então, como é que vai ficar? Vai ficar limite quando h tende a zero, uma grande barra aqui. Aqui embaixo fica h simplesmente. E aqui vai ficar como? Vai ficar x ao cubo mais 2x ao quadrado h mais 2x h ao quadrado
mais h ao cubo daí menos x ao cubo. Tá bem, pessoal? Oi, Rodolfo. Oi, Tudo bem aí? tudo certo. Acho que eu só... Acho que aqui é 3, né, pessoal? Então, pera lá. Me confundi aqui. Aqui é 3. Estou procurando a borracha, Jackson. Não, ok. Aqui tinha ficado mudo, daí eu achei que tinha dado uma travada. 3. Cadê esse aqui? Aqui. Muito bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Basicamente, o mesmo que nós fizemos antes. Né? Nós vamos pegar agora... dá para a gente notar que dá para a gente cancelar esse termo x ao cubo aqui com menos x ao cubo, certo? Depois, o que nós podemos fazer? Notem que agora eu tenho termos ao cubo, certo? Né? Aliás, eu tenho h que está presente em todas as parcelas que eu tenho aqui. Então, o que nós vamos fazer? Colocar simplesmente este h em evidência. Então, como que vai ficar? Tudo isso daqui vai ser limite quando h tende a zero, de quanto? Coloco h em evidência. Vai ficar 3x ao quadrado. Depois, segundo termo, 3xh, mais o terceiro termo, mais h ao quadrado, e aqui no denominador, simplesmente h. O que nós fazemos agora? Cancelamos este h com este h. Tá? Então, agora, isso aqui vai ser igual ao limite. Quando o meu h tende a zero, de que função? De 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado. O que eu vou fazer agora, pessoal? No lugar de h, eu vou escrever zero. Tá? Eu vou fazer essa substituição aqui. Portanto, isto vai ser igual a 3x ao quadrado mais 3x, no lugar de h escrevemos zero, mais zero ao quadrado. Portanto, vai resultar em quê? Vai resultar em 3x ao quadrado, mais 3 vezes zero dá zero, e zero ao quadrado também dá zero, pessoal. Então, o resultado daquela expressão inicialmente, quando eu tomo esse limite aqui, ó, cadê minha canetinha aqui? Já achei. Quando eu tomo simplesmente esse limite, tá? Vai ser zero. Aliás, desculpe. Quando eu tomo o limite de h tendendo a zero, tá? Dessa expressão aqui, tá? Com esta função, o limite vai ser quanto? Vai ser 3x ao quadrado. Que é exatamente o quê? A derivada da função 3x, pessoal. Olha que coisinha bacana. Né? Então, isso aqui é muito interessante, pessoal. Então, notem que, né, como está expresso a derivada aqui, ela nada mais é do que
um limite. Quando, né, uma certa variável aqui, que na aula que vem a gente vai esclarecer melhor, quando este H for zero. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma duvidazinha? Eu só queria, então, para a gente encerrar, pessoal, passar aqui algumas, digamos, algumas regrinhas de limites para vocês que facilitam a nossa vida, sabe? Essas regras, elas são, digamos assim, maravilhosas. Por quê? Porque elas tornam o nosso cálculo, o nosso procedimento, muito mais simples com elas do que sem elas. Tá? Então, são regrinhas assim muito intuitivas, que é uma coisa bem legal. Né? Então, por exemplo, se eu tenho o limite, né? Vamos voltar para aquela anotação inicial. Tá? Então, o limite de x tendendo a x0 de uma soma de funções. Digamos assim, f de x mais g de x. Pense que a primeira função poderia ser, por exemplo, x ao quadrado. E a segunda, que é o meu f de x. E a minha segunda função, a g de x, é 5x. Tá? Essa primeira regrinha aqui que eu estou apresentando para vocês, ela vai dizer o seguinte. O limite da soma, que é que está aqui, né? Eu tenho o limite e uma soma na sequência. Vai ser a soma dos limites individuais. Então, vai ser o limite quando x tende a x0 de f de x, mais o limite de x tendendo a x0 de g de x. Agora, isto é válido para a soma e é válido também para a subtração, pessoal. Então, o limite da subtração vai ser justamente a subtração dos limites. Tá? Daí uma outra regrazinha, bastante importante também. O limite quando eu tenho o produto de duas funções. Portanto, o limite de f de x vezes g de x. Obviamente, quando x tende a x0. Ops. Cadê aqui? x0. Então, observe o seguinte. Quando eu tenho o limite do produto, será que o limite do produto é o produto dos limites? Sim, pessoal, nesse caso também vai ser. Tá? Então, eu tenho aqui o limite de f de x, quando x tende a x0, que eu vou multiplicar pelo limite da outra função, limite de g de x, quando x tende a x0. Se vale para o produto, será que vale para o quociente? Vale, pessoal. Só que daí a gente tem que tomar o cuidado com uma coisinha. Que coisinha é? Eu tenho que definir uma função que vai no denominador de tal forma que essa função seja diferente de zero, tá? Então, vamos supor isso aqui inicialmente. Então, se limite de g de x, quando x tende a x0, for diferente de zero, tá? Então, daí sim nós podemos dizer que o limite de f de x, quando x tende a x0, o limite de f de x sobre g de x, isso aqui é igual a, separadamente, né, posso calcular os limites, então vai ficar o limite de f de x, quando x tende a x0, sobre o limite de f de x, aliás, desculpem,
de g de x quando x tende a x0. E, finalmente, uma outra regrinha também importante é se nós temos a nossa função sendo multiplicada por uma constante. Tá? Então, se k é uma constante, é uma constante qualquer, então o que nós sabemos? Nós sabemos que o limite, quando x tende a x0, de k vezes f de x, o que eu posso fazer? Nesse caso aqui, eu posso extrair o k, tá? Pense que o k é um número, pode ser 2, 5, menos 3, qualquer número que vocês quiserem, até 0, pessoal, tá? Qualquer número. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser k vezes o limite quando x tende a x0 de f de x. Então, com essas regrinhas aqui, pessoal, nós conseguimos, digamos assim, resolver uma quantidade muito grande, tá, desses nossos desafios, digamos assim, né, de questões relacionadas ao limite. Tá? Uma coisa muito importante. Por exemplo, na questão que eu resolvi aí, né, antecipando já alguns temas da nossa aula que vem, quando eu resolvi o limite, na verdade, eu utilizei a regra, né, acho que da soma, né? Foi a regra da soma para resolver, quando tinha lá o f de x mais h, né? Então, quando efetivamente eu apliquei a questão, o operador limite, eu utilizei o limite da soma. Então, pessoal, para nós fazermos aqui o encerramento da nossa conversa, né? Primeiro, quando eu quero calcular o limite para um determinado ponto, eu não estou interessado naquele ponto específico. Eu estou interessado em quem? Naquela vizinhança muito próxima dele, mas sem ser ele. Por isso, lembrem daquela analogia que a gente discutiu logo no início da fogueira, pessoal. Para vocês se queimarem, vocês não precisam estar na fogueira, mas basta o quê? Vocês estarem suficientemente próximos. Se vocês estiverem muito próximos, vocês vão se queimar da mesma forma como se vocês estivessem na fogueira. Isso é uma questão extremamente importante. De forma operacional, então esse é o conceito que nós temos de limite. De forma operacional, eu posso fazer a substituição do valor que eu quero para calcular o limite? Pode, desde que não exista o quê? Indeterminação. Desde que eu não gere uma expressão no meu denominador, né, que seja, por exemplo, zero. Né? Vamos ver um casozinho aqui bem simples, só para ilustrar isso daqui. Ó. Suponha que eu queira calcular o seguinte limite. Ó. Limite quando x, por exemplo, tende a um número. Tá? Tende a, sei lá, 3. De x ao quadrado menos raiz de x, raiz cúbica de x, né? Mais 2 sobre x, enfim, uma função aí mais 5, por exemplo. Esse limite, quando x tende a 3, vai gerar algum tipo de problema nesta minha função aqui, pessoal? Para isso, a gente tem que entender o quê? Né? A gente tem que entender que esta função só não estaria definida para x igual a 0. Tá? Porque tem um 2 dividido por x aqui. E daí, se a gente colocar 0 nesse lugar de x, vai dar probleminha. Mas eu não quero 0. Eu quero o quê? X igual a 3. Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu simplesmente posso calcular, fazer a substituição direta. Então, vai ser 3 ao quadrado
menos raiz cúbica de 3 mais 2 sobre 3 mais 5. Vai ser igual, tá? Então, quando x está se aproximando de 3, tá? No limite, quando x se aproxima de 3, a minha expressão vai valer isso daqui. Agora, pode acontecer muitas vezes, e é justamente o caso que vai acontecer quando nós formos derivar, que o quociente, ou seja, o valor do denominador vai ser zero, pessoal. Por isso que nós temos que praticar algumas situações relacionadas com a questão da fatoração, tá? Eu vou passar uma lista de exercícios aí para o Jackson, e daí, com gabarito, essas coisas assim, e daí vocês praticam, tá, esses exercícios para vocês pegarem habilidade já para a nossa próxima aula. Tá bem, pessoal? Que daí a nossa próxima aula nós iremos analisar especificamente as derivadas. Irei mostrar para você de onde vem aquela expressão que eu já utilizei, já apresentei para vocês de maneira pronta, né, que era o tal do limite quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, eu vou discutir como que nós chegamos àquela expressão, e daí nós vamos tratar da derivação de forma mais objetiva, né? Porque não necessariamente nós empregamos aquela expressão para calcular todas as derivadas, porque elas podem se tornar muito complexo, pessoal. E, visando facilitar a nossa vida, os matemáticos criaram regrinhas de derivação que facilitam a nossa vida tremendamente. Então, daí a gente vai começar a estudar as nossas derivadas por meio da definição de limite. Daí nós vamos abandonar a definição de limite e nós vamos calcular as derivadas por meio das regras de derivação. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida adicional? Alguma pergunta?